Tô falando e hoje eu trouxe um amigo que também vai falar um bocado, porque ele também gosta de falar. Tem gente que gosta de falar, né? Eu gosto de falar. E esse também que tá aqui comigo também gosta de falar um bocado. Eu tô tendo aqui a honra, o prazer e a satisfação de receber Marcelo Crivella, nosso ministro da Pesca. Tudo bem, Crivella? Tudo bem, Malafaia. É prazer enorme estar com você aqui. A alegria estar aqui com você. Nosso senador agora, evidente, como ministro, né, está licenciado do cargo de senador. Eu quero começar, Crivella, aqui com você, o seguinte. Eu recebi um telefonema do pastor Abner Ferreira. Sim. Na época, agora, semana que passou, a Rio 20, dizendo, Malafaia, nós precisamos entregar uma carta ao presidente do Irã para libertar o pastor. Aí foi o Abner que me ligou. Aí ele me falou da carta e citou aqui, que eu quero citar, né, os signatários dessa carta pedindo a libertação lá do pastor Iosef, né? Iosef, né? O segundo nome eu não vou arriscar. Dadkani. 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 Yes. Então, Iosef Dadkani. Yeah. Tá, me ajuda aí que você é melhor no negócio. Então, o documento foi assinado pelo bispo Manuel Ferreira, por mim, pastor Samuel Câmara, Marcelo Crivella, reverendo Guilhermino Cunha, reverendo Isaías de Souza Maciel, Jorge Linhares, Marcos Gregório, Samuel Ferreira, Abner Ferreira e os deputados Eduardo Cunha e o deputado João Campos. Inclusive, eu soube que você ia ser o mediador de levar essa carta ao presidente, o Ahmadinejad. Ahmadinejad. Como é que é essa história? A história é a seguinte, quando ele veio para o Brasil, confirmou a viagem dele para o Brasil, eu pedi uma audiência com o ministro da Pesca. É protocolar, ele ia me receber. O assunto era esse, nós íamos entregar essa carta. Ocorre que ele pediu uma audiência para a Dilma e a Dilma não quis atendê-lo. Pediu ao Michel Temer para atendê-lo. Quando ele soube que a Dilma não iria atendê-lo, ele mandou secretários, ministros, irem ao encontro do Michel Temer, que não quis receber os ministros. Eita! Então ficou uma confusão danada. Fuzuê. E nós perdemos nossa audiência porque ele ficou revoltado, foi embora sem atender. Mas eu quero aproveitar e dizer uma coisa aqui. Eu já disse aqui, eu falo sempre, Crivella, que eu voto em pessoas. Negócio de política é para os políticos, partidos e tal. Eu sou um cidadão, eu tenho uma visão sobre essa questão, acho que Deus me levantou, não só a mim, mas a muitas pessoas para influenciarem nos diversos segmentos, e eu voto em pessoas e não voto em partido político. E todo mundo sabe que eu votei em Serra e não votei em Dilma, nunca escondo isso aqui, né? Mas eu já dei aqui uns 3 parabéns a presidente, eu já dei uns 3, e vou dar mais um. Vou dar os parabéns à presidente Dilma para não querer falar com um cabra desse, que é assassino de gay, de cristão, de opositores da esquerda, de judeus. E eu vou aproveitar, Crivella, já aqui essa deixa, eu não vou deixar passar não, que eu estou com a língua coçando, eu quero lamentar essa turma que foi tomar café com esse cidadão, inclusive o pessoal da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que eram cara pintadas e agora viraram caras ridículas. Eles já foram caras pintadas, já foram. Agora, para mim, viraram caras ridículas. E aproveitar e dizer uma coisa, que até gente, Reinaldo Azevedo, de Veja, né, ele tem um blog em Veja Online, rapaz, ele lavou a cara, Reinaldo Azevedo, mas lavou a cara. Cadê os homossexuais? Cadê os ativistas gays para meterem faixa contra o presidente do Irã? Cadê Jean Williams? Cadê o presidente da ABGLT, que armou um esquemão para me denunciar no Ministério Público e passaram uma vergonha? Cadê vocês? Vocês são ativistas de meia pataca. Vocês são ativistas de meia pataca. Não fizeram nada. E eu quero deixar aqui o meu registro, aproveitando aqui essa história, e deixa eu voltar aqui para a Crivella, aqui para a gente poder começar, senão eu fico falando, o negócio é fala Malafaia, eu fico falando sozinho aqui, não vai pegar mal pra caramba. Crivella, para a gente partir para a questão, você é evangélico, como eu, e para partir sobre essa questão da influência dos evangélicos, a nossa participação na vida social, mas para a gente matar logo aqui, o seguinte, como é que é esse negócio de ser ministro da pesca? Muita gente pesca, o pessoal pensa mesmo, só a questão de pescar, mas que contribuição, como é que é esse negócio? Queria que você desse uma palavra sobre isso. Malafaia, a pesca no mundo está um pouco estagnada. Nos mares, as pessoas estão pescando demais. Tem muito barco, pouco peixe. A esperança do mundo hoje é aquela coisa que Jesus fez no Mar da Galileia. Não tinha peixe, ele falou, joga a rede.
e aí o peixe veio para dentro da rede e se multiplicou. Hoje o que está valendo é tanque-rede. A gente colocar tanques feitos de rede ou tanques escavados na parte continental. E aqui no Brasil nós temos uma grande vantagem, que são as nossas hidrelétricas. Você sabe, por exemplo, Três Marias, lá em Minas Gerais, é 13 vezes o reservatório, maior do que a Baía de Guanabara. Caramba! Se você somar todas as nossas águas públicas, as hidrelétricas, a gente pode produzir milhões de toneladas de peixe. É isso que nós estamos querendo fazer, usando apenas 1%, que é para não prejudicar o meio ambiente com o cocô e o xixi do peixe. Agora, no Brasil, a gente também tem um outro problema, Silas, é que a gente come pouco peixe. No mundo, a principal fonte de proteína é o peixe. No Brasil é o frango. O frango custa R$ 4,50 o quilo. Depois vem a carne do gado. Depois o brasileiro come 11 quilos de porco por ano e come apenas 9 quilos de peixe por ano. E é um alimento tão nutritivo, tão importante, hein? Como é que a gente é vacilão nesse negócio, né, rapaz? Eu também sou vacilão nisso, como pouco peixe. Eu acho que, como a minha família era pobre, meu pai sempre dizia assim, eu quero que meu filho coma bife. Meu filho tem que comer bife para ficar forte. Eita. Não era assim? Quando eu era criança, o pai tinha maior orgulho de trazer um bife para casa e o filho comer um bife. Na verdade, hoje a gente sabe que o peixe é muito melhor. É isso aí. Gente, daqui a pouquinho eu vou estar de volta aqui com o Marcelo Crivella e vamos conversar sobre os evangélicos, a sociedade, como é que é evangélico, a gente é só para o céu, a questão religiosa não tem nada a ver com a vida do país. Nós vamos bater um papo sobre isso. Já eu estou de volta. A mais importante obra teológica no mundo em sua categoria. O que nos orgulha, que foi feita por um brasileiro. Concordância Bíblica Exaustiva Joshua, em 4 volumes. Mais de 750 mil referências bíblicas. Um ranking das palavras mais usadas na Bíblia. Facilidade de entender as referências para encontrar o texto bíblico desejado. Adquira agora mesmo pela Central Gospel numa promoção de lançamento com 20% de desconto, de R$ 369 por R$ 295,20, em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré. À vista, 30% de desconto com pagamento no cartão por R$ 258,30. Tudo isso sem despesas de correios para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora. 0 Operadora 21 21 87 7000. 21 87 7000. E também nas lojas da Central Gospel. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Vem aí o 16º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 24 a 28 de julho, no Centro de Convenções em Serra Negra, São Paulo. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Jorge Linhares, Elson de Assis, Josué Brandão e o conferencista internacional Dr. Samuel Chan. Louvor e adoração. Nani Azevedo, Josiane, Daiane de Alencar, Daniele Cristina, Tatiana Malafaia, Marquinhos Menezes e Lilian, Raquel Melo, J.A. e Exla. Faça sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Reserve já sua passagem aérea com transfer do aeroporto até o hotel, com pagamentos em até 6 vezes pela TAM Viagens. 0300 210 1122. E hotéis com pensão completa, ligue 0 Operadora 21 21 87 7000 ou vitoriaemcristo.org. 16º Congresso Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Bem, minha gente, eu estou aqui com o Marcelo Crivella, o senador Marcelo Crivella, que hoje está licenciado porque é o ministro da Pesca. Ele também é um evangélico, né? E eu tenho dito aqui no programa, Crivella, tenho falado aqui, vocês que me acompanham, eu digo aqui sempre que Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. No deserto Deus tratou assim. Jesus em Mateus capítulo 6 também mostra isso, tratando o homem nessas 4 dimensões ou nesses 4 mundos. Mas, lamentavelmente, a gente tem que ser realista. Eu digo que o evangelho é tão bonito que Judas era amigo íntimo de Jesus, está lá no Salmo 41,
foi escolhido para ser tesoureiro, ninguém escolhe qualquer pessoa para ser tesoureiro, e a Bíblia não esconde que Judas traiu Jesus. O evangelho é aberto. Então, a culpa não são dos evangélicos, mas a liderança, nós pastores, muitas vezes, durante essa história nossa toda, tratou o evangélico, a pessoa, só como um ser espiritual. Então nós vivemos alienados da vida. E hoje, Crivella, eu verifico que há ideologias ateístas, que querem eliminar a questão religiosa, como que se a questão religiosa fosse alguma coisa talvez de Marte ou de Plutão e que não tem nada a ver com a vida terrena. Como é que você vê essa questão, já que você é um evangélico, é um ministro de Estado, como é que você está vendo esse movimento dos evangélicos em relação à vida como um todo na sociedade brasileira? Olha, Malafaia, eu vejo que cada vez mais há uma consciência no meio político de que os evangélicos têm uma grande contribuição a dar a esse país. É uma pena que no último julgamento do Supremo Tribunal Federal, quando eles discutiram a questão do anencefálico e também do casamento, eles abriram espaço para o debate, mas tiraram as entidades religiosas. Vetaram o CNBB, vetaram evangélicos, vetaram qualquer tipo de discurso que falasse sobre a espiritualidade do homem. E você disse bem, a religião é muito importante no espírito dos povos e sempre será. A participação nossa tem uma certa resistência na elite política, na elite econômica do país, mas tem um acesso enorme entre as pessoas que veem no nosso trabalho e no alcance que nós temos em tudo que fazemos, uma esperança para encontrar caminhos melhores, inclusive soluções pacíficas para as controvérsias em que vive o Brasil. O Brasil ainda vive naquele regime de escravidão branca. As pessoas pobres têm muita dificuldade para ascender a uma vida melhor. A presidenta Dilma agora cortando juros, fazendo uma coisa que o presidente Lula não teve coragem de fazer, e o Zé Alencar clamava como um João Batista no deserto, eu sou testemunha disso. Ela está tomando essa coragem. E isso é muito importante, porque essa coisa da gente, dos evangélicos, poderem viver numa sociedade economicamente mais justa, dará a eles uma repercussão ainda muito maior nos seus negócios, na sua formação universitária, no seu acesso à educação, à casa própria, etc. O que é evangélico? Qual é a visão que as pessoas têm de nós? São aquelas pessoas que trabalham, estudam, vão de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa, não gostam de gastar dinheiro nos vícios, não se comovem com propagandas emotivas de vitrines, não se endividam, pagam juros para a casa própria porque acham que é melhor do que pagar aluguel, mas são incapazes de se envolver em grandes dívidas. Esse tipo de ética, esse tipo de comportamento é fundamental para construir o Brasil. É verdade, é isso mesmo. O Crivella está dizendo aqui uma coisa importante. Também tem um outro lado, Crivella, que muitos, né, e até na imprensa, eles alimentam um preconceito contra nós. Como que se na igreja evangélica era um bando de idiotas, um bando de alienados, um bando de imbecis, um bando de gente manipulada por um malandro. Um tempo desse aí agora, poucas semanas atrás, numa entrevista que eu dei na revista Veja, aí o camarada, sabendo que eu tenho divergências com o líder da Igreja Universal, ele pensou que ia tirar alguma coisa minha contra a igreja. E aí disse, vem cá, pastor, e a Igreja Universal, aquele povo, babá. Eu falei, amigo, um momentinho, eu tenho divergência, está escrito, quem pegou as páginas amarelas da Veja está lá escrito, não estou inventando nem nada, é só pegar e ver. Eu disse, amigo, eu tenho divergências com o líder dessa igreja, mas você pensa que o povo que está lá é um povo idiota? Você não parou para ver a contribuição que a igreja evangélica tem dado? Eu acho, Crivella, se os evangélicos não fizessem nada além de pegar uma pessoa, pregar o evangelho, transformar pelo poder do evangelho, só esse ato, o custo-benefício para a nação e para a sociedade é menos um drogado, é menos um lar destruído, é menos um beberrão, é menos um briguento. Só essa contribuição era para a imprensa aplaudir os evangélicos. Mas, lamentavelmente, é produzido um preconceito como se a igreja evangélica não tivesse um extrato social. Isso é, a igreja tem pobres? Tem ignorantes? Tem classe média? Também tem. Tem gente se formando. Na igreja tem um monte de gente fazendo doutorado. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Então, não é esse preconceito em relação a nós
é pura falta, já a palavra diz preconceito, né? É um conceito sem nenhuma base formado, né? É um conceito sem analisar. É de gente que nunca entrou numa igreja evangélica e de gente que não conhece o trabalho da igreja evangélica, pensando que são os pastores evangélicos é que fazem a coisa. Você tá por fora, queridão. Quem muda a vida das pessoas não é pastor, não. Nós somos apenas uma liderança que toda a estrutura organizacional que não tem liderança, ela auto se destrói. Mas eu acredito que nós temos dado uma colaboração para a nação. E o que você acha? Onde é que nós temos falhado? Onde é que nós temos falhado como um segmento social para contribuir para que o Brasil seja um país melhor? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer, Crivella? Você que está envolvido, que conhece a coisa por dentro, está na política, senador, agora ministro, como é que você vê isso? Eu acho que essa ética evangélica é muito importante na política, mas acredito também que há muitos evangélicos que são acanhados em relação à política. Você me fez lembrar aqui um rapazinho chamado Rubens Teixeira, um desses meninos mais comuns das Assembleias de Deus, de uma Assembleia de Deus do subúrbio do Rio de Janeiro, filho de um porteiro, e que foi agora, recentemente, há 3 anos atrás, um prêmio, o único prêmio que o Tesouro Nacional deu, há 4 ou 5 anos atrás, para uma tese de economia. E ele preconizava, fez uma equação diferencial com muitas variáveis, uma equação difícil da gente entender, para mostrar que era importantíssimo baixar os juros para o crescimento da nação. Coisa que a Dilma adotou agora como política pública, enfrentando os interesses poderosos dos banqueiros e todo mundo que bota dinheiro lá para o dinheiro. Porque é bom dizer isso para as pessoas. Os juros é um instrumento de concentração de renda. Quem tem dinheiro bota no banco, o banco empresta para o pobre, que paga 3 vezes uma geladeira, 4 vezes um automóvel, um fogão. E esse preço, esse dinheiro desses juros vai para os ricos, quer dizer, concentra poder. Você lembra que a Bíblia dizia, Moisés ensinava, que a gente precisava dar o dízimo. Era uma maneira de distribuir renda. Que o milho que caía no chão, a gente não devia pegar, porque pertencia à terra, aos pássaros e aos pobres que catavam os milhos atrás. De 7 em 7 anos perdoavam as dívidas, de 49 anos, 7 vezes o jubileu. Restituição. Restituição. É isso aí. Era uma maneira... E quando o povo pede um rei, Deus não quer, porque concentração de poder não é bom. É ruim para o rei, é ruim para quem fica embaixo. Mas eu queria citar exatamente, quer dizer, esse espírito dos evangélicos, de conhecerem essa ética toda, de organizarem igrejas e terem disciplina e hierarquia, que tem um sentido muito filosófico, porque o pastor é admirado, não há tentativa de usurpação, coisa que, por exemplo, na política a gente vê o tempo todo, é preciso ter hierarquia em todos os setores, inclusive no judiciário, mas o exemplo de usurpação, quer dizer, as guerras que existem, não existe na igreja, onde as pessoas se harmonizam, onde as pessoas são devedores apenas do amor que têm um pelos outros. Essa sociedade o Brasil precisa conhecer, mas as igrejas precisam se abrir. Os evangélicos precisam, sim, ler jornal, participar de programa, entrar na vida pública, votar num candidato evangélico, se achar que ele tem boas propostas, mas participar. É verdade. Você está falando aí, eu fiz um desafio aos jovens da minha igreja, agora, até 28 anos, comprovadamente membros da nossa igreja, né, o cara que chegou agora, eu disse para eles, eu fiz um desafio para eles lá. Eu disse, o primeiro aqui que passar para Harvard, né, a maior universidade do mundo, a igreja paga o curso. Eu pago, o primeiro cara aqui que passar, eu vou pagar o curso, custa $60 mil por ano. Um curso em Harvard, fora a despesa do camarada de hospedagem e tal. Para quê? Porque eu acredito, Crivella, que nós precisamos motivar os nossos jovens, essa geração, de ser uma geração de conquista. Nós não queremos, vou repetir aqui, já falei, repito, não queremos fundar a República Evangélica. Não tem nada, isso aí é blá, 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 pode ter algum pastor maluco, que maluco tem tudo que é lugar, inclusive tem pastor maluco, quero ser honesto aqui, não vim aqui tapar só com peneira, mas eles não representam o pensamento evangélico. Nós, as nações mais democráticas do mundo, pega aí, meu filho, pega o mapa do mundo, as nações mais poderosas na democracia são nações onde os evangélicos foram maioria. Então, nós não queremos aqui impedir a expressão religiosa de ninguém. Não queremos mistura de Estado com igreja, não é isso. Queremos influenciar como cidadãos. Porque eu sou pastor,
Eu não posso influenciar? Eu pago imposto também, ô brother. Ei, sei, eu pago também, meu filho. Só porque eu sou pastor? O filósofo pode. O metalúrgico pode. O médico pode. O engenheiro pode. O religioso não pode influenciar a vida de uma nação? Isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Você já viu esse papo, Crivella? Eu já vi esse papo, sim. Aliás, essa carta que foi escrita por Ahmadinejad e que foi entregue a um secretário do presidente Michel Temer para entregar a ele, diz isso, que nós no Brasil, pastores evangélicos, defendemos os muçulmanos para que eles possam se expressar. Agora, queríamos, por reciprocidade, o mesmo direito dos cristãos no país deles. É isso aí. Eu coloquei, vou pedir pro meu menino botar aí. Meu irmão, o negócio foi tão engraçado que quando o pastor Abner me ligou, dizendo, tem a carta, o Crivella vai assinar, o meu pai vai assinar, Samuel Câmara, e foi citando a turma, né? O reverendo Guilhermino, papapá, Jorge Linhares e tal. Aí eu falei, rapaz, nós não fizemos nada. Esse cabra vem aqui, tem um pastor condenado à morte lá no Irã, e nós não vamos fazer nada. Aí eu, 11 horas da noite, pego o telefone e ligo para um menino meu que é um trator. Falei, filhinho, amanhã, às 7 da manhã, eu quero essas faixas na porta do hotel como é que é o nome do... Ahmadinejad. Ahmadinejad. Nome complicado, né? Eu falei, eu quero essas faixas lá na porta do hotel. Vou pedir para botar aí, ó. Deixa eu até... Eu tô aqui com um papelzinho, porque na hora foi revelação, né? Deixa eu ler aqui, que você tá vendo aí, ó. Ó, presidente, é o nome do cabra aí. Liberte o pastor Youssef. Liberdade religiosa no Irã já. Isso em português e inglês, hein? Tô te mostrando em português. Presidente, aí o nome do caboclo aí. No Brasil, o islamismo é livre. Faça com que o cristianismo também seja livre no Irã. Isso aqui é uma lambada. Porque eles querem liberdade no Ocidente, mas lá não pode, tá? E uma última. Presidente, você prega a eliminação do Estado Democrático de Israel. Você não é bem-vindo. O Brasil é um país democrático. Rapaz, Crivella, eu só lamentei que eu fui pensar isso 11 horas da noite. E se eu tivesse... Primeiro que eu não sabia que ele vinha. Também a notícia não foi muito divulgada, foi em cima da hora. Foi. Não foi? Foi em cima da hora. Foi. Mas, rapaz, se eu tivesse acordado um pouquinho mais, meu irmão, eu ia botar uma tropa de choque em frente ao hotel dele, lá na Rio 20. Mas valeu! Fizemos uma manifestação, a imprensa do mundo inteiro, repórter do mundo inteiro, fotografou, perguntou. Eu estava pregando em Joinville e monitorando a minha garotada aqui no Rio de Janeiro. Valeu a carta, valeu a nossa manifestação, né? Falando nisso, já está um pouquinho, mas olha, anota aí, acessa aí, tá? Veja.com.br. Você vai lá no blog de Reinaldo Azevedo e você bota assim, une. É só a palavra une. Meu Jesus, o que esse cara fala, tá? Só essa palavrinha, une. Você também pode ir lá no blog dele, bota lá, deixa uma palavra aqui para ficar. Evangélicos estendem faixa em frente ao hotel. Leia, tá? Veja.com.br. Você vai lá no blog de Reinaldo Azevedo, ele é um colunista da Veja Online, e você acesse e leia essas duas matérias que o cara dá um show. E eu disse aqui, você que pegou agora o programa, eu disse aqui, vou repetir. Cadê os ativistas gays, hein? Por que não foram para a porta do hotel? Ah, vocês são um bando de frouxo que gosta de ficar arrumando confusão e denegrindo a gente aqui no Brasil, como tentaram armar para me processar. Porque eles matam. Isso aí é homofóbico. Hein? Esse aqui é homofóbico. Isso aqui é homofóbico. E eu queria ressaltar aqui, sabe, Silas, que uma coisa que me comove muito quando eu vejo movimentos evangélicos é que, no fundo, não existe absolutamente nenhuma confusão com a coisa política, com a ambição do poder. É motivação do amor. É aquela responsabilidade que Cristo colocou quando nós, e muitos desde criança, aprendemos que temos o dever de defender aqueles que estão sofrendo, os que estão morrendo, de lutar por eles. Essa
essa ideia da carta veio de um rapaz que mandou um Twitter, dizendo assim, Crivella, o que você vai fazer com o... Você vai falar com o Ahmadinejad? Foi um Twitter que eu recebi. E que também não tinha me ocorrido, como a você. Esse povo evangélico, esse povo cristão que ora, que põe o joelho no chão e que está sempre preocupado com o seu próximo, tem muito a contribuir para esse país. O Crivella deu um toque aqui, cada um tem um jeito de ser. Você vê que ele é um cara tranquilão, pacífico, calmo, gente boa. Isso é a marca do Crivella. Eu sou meio agitado, um pouco sanguíneo. E geralmente, Crivella, os caras sanguíneos são confundidos quando eles são veementes, porque odeiam, porque querem acabar com o outro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu quero desafiar quem é que me prova que um homossexual foi maltratado numa igreja evangélica. Bateram nele, certo? Deram tapa. A minha postura aqui é de ideias, não é contra pessoas. Eu não estou aqui. E já disse no programa que eu faço uma distinção entre ativistas gays e homossexuais. Ativista gay quer mamar verba de governo, de estatal, quer dizer que o Brasil é homofóbico, que não é porcaria nenhuma. Eu luto por ideias, eu não luto contra pessoas. Quero deixar isso aqui bem claro. Eles não me dão colher de chá, não. Quer ver uma? Publicaram aí no site gay que a Avon retirou os meus produtos do catálogo, né? Porque eu vendo livros e materiais da nossa editora nos catálogos alternativos da Avon. Aí eles publicaram porque viram que uma quinzena não tinha nenhum livro meu e os catálogos da Avon, você não tem toda a quinzena, o material é alternado. Eu não saí não, meu filho. E até no catálogo que vocês falaram tem uma bíblia de leitura diária com devocionais meu, tá lá. Eu não sei não, tem uma programação até o final do ano. Plantaram a notícia para dizer, rapaz, esses caras vivem de mentira. Agora o Datafolha acabou com uma delas. Parada gay, 4 milhões, 3 milhões. Avenida Paulista tinha que ter 100 quilômetros. Parada gay, 4 milhões, 3 milhões. A casa caiu, hein, moçada? 270, 280. E outra, nós não queremos números evangelásticos. Evangelásticos, evangélicos. Ei, evangélicos reúnem 1 milhão. Não, isso tudo é besteira. Então, estou dizendo aqui o seguinte, tá aí também na tela, aí, ó, os caras só vivem de mentira, rapaz. Para com isso, gente. Discute comigo ideias. Na audiência pública vocês não apareceram. Tá? Depois, a senadora Marta Suplicy pediu uma outra, em cima da hora desmarcou. Eu estou esperando esse negócio. Então, eu quero deixar bem claro que nós evangélicos não odiamos ninguém. Nós temos posições. Crivella. Muito bem. Não é verdade? É verdade, então, é verdade. Amamos as pessoas. E amar... Outra ideia, Crivella. Amar não significa que você concorda com tudo que as pessoas fazem. Pelo contrário, isso é fingimento. Isso é falsidade, isso é exploração, isso é manipulação. As pessoas que concordam com os outros e dizem amém para tudo, na verdade, querem manipular, querem dominar aquela pessoa, querem conquistá-la psicologicamente. Nós falamos a verdade, temos compromisso com ela e achamos que o melhor caminho é esse que seguimos, pelo qual somos salvos em Cristo Jesus. Você está falando aí, de vez em quando um cara diz assim para mim, Malafaia, tu não se arrepende naquelas brigas que teve com a Universal de ter defendido esses caras, não? Tu não se arrepende disso, não? De vez em quando você tem umas rusgas aí com Macedo e tal. Aí eu digo assim, não, você tá confundindo minhas posturas. Eu faria tudo de novo. Defender a Igreja de Jesus? Meu filho, conta comigo. Minha diferença é com homens, é com ideias. E muitos líderes evangélicos têm diferenças comigo também. Unanimidade é Jesus, meu brother. Unanimidade é Jesus. Só ele. E só Jesus. Só Jesus. Aqui nós temos diferenças, discordâncias. Tá aqui, ó. Tá aqui o Crivella, certo? Que pertence a uma igreja que eu tenho divergências com líderes, mas eu dei lá uma que eu digo para ele, eu dei uma palhinha, sei lá, 0,00000, sei lá o quê, para ajudar ele a ser eleito senador. Um negocinho desse. Por quê? Porque a gente tem que também, Crivella, aprender a discordar, divergir, e se certo? respeitar. E se respeitar. Dizer, não, aqui é o seguinte, eu diverjo de você, discordo de você, não é assim que eu penso, mas nós temos coisas
que estão acima Exatamente. dessas nossas ideologias. Sem sombra de dúvida. Você sabe que um amigo meu participou uma vez de uma reunião na refinaria de petróleo aqui de Caxias e eu vi um político dizendo o seguinte, que ele não vai se reeleger, porque vai ficar isolado. E realmente não conseguia aliança com nenhum partido político. Mas naquele momento eu lembrei de uma coisa, sabe, Silas? Jesus disse que a sementinha que cai no chão e não morre ficará só. Eu morri, eu não podia ficar só. E por isso me reelegi, porque você ficou do meu lado, a Assembleia de Deus ficou do meu lado. Na hora que eu precisei, que vocês viram que eu ia perder, todo mundo veio e ficou comigo. E eu fiquei tão grato a Deus, porque... Não pode deixar sozinho. Exatamente. Bora, vamos. A gente pode brigar entre nós, briga de irmão, meu filho. E aí, quando os cascudos comem aqui entre nós, eu dou farpada, ganho também, certo? Dou e ganho. É a vida. Eu sou ser humano. Eu tenho dito o seguinte, Crivella, só no céu vai haver perfeita harmonia de coração e completa unidade de pensamento. Só no céu. Aqui na terra... Até entre os mais mansos vai haver discordância. Em Atos 15, 39, meu amiguinho, em Atos 15, 39, Paulo e Barnabé, o couro comeu. Tiveram o que chama um paroxismo, uma discussão violenta de ideias sobre João Marcos. E Deus não repreendeu nenhum deles. Agora, em Filipenses 4, 2, está escrito assim... Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo. Aí teve problemas emocionais, certo? Raiz de amargura, suspeita, ódio. O Paulo cantou entre eles ideias, discussão de ideias. É isso que a gente tem que estar maduro. Bem, daqui a pouquinho eu volto. Estou aqui com Marcelo Crivella, ministro da Pesca, senador da República, e já eu estou de volta. Vem aí o 16º Congresso Pentecostal Brasileiro, Fogo para o Brasil. De 24 a 28 de julho, no Centro de Convenções em Serra Negra, São Paulo. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Jorge Linhares, Elson de Assis, Josué Brandão e o conferencista internacional Dr. Samuel Chan. Louvor e adoração. Nani Azevedo, Josiane, Daiane de Alencar, Daniele Cristina, Tatiana Malafaia, Marquinhos Menezes e Lilian, Raquel Melo, J.A. e Exla. Faça sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Reserve já sua passagem aérea com transfer do aeroporto até o hotel, com pagamentos em até 6 vezes pela TAM Viagens. 0300 210 1122 e hotéis com pensão completa, ligue 0 operadora 21 21 87 7000 ou vitoriaemcristo.org. 16º Congresso Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. A mais importante obra teológica no mundo em sua categoria. O que nos orgulha que foi feita por um brasileiro. Concordância Bíblica Exaustiva Joshua, em 4 volumes. Mais de 750 mil referências bíblicas. Um ranking das palavras mais usadas na Bíblia. Facilidade de entender as referências para encontrar o texto bíblico desejado. Adquira agora mesmo pela Central Gospel numa promoção de lançamento com 20% de desconto, de R$ 369 por R$ 295,20, em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré. À vista, 30% de desconto com pagamento no cartão por R$ 258,30. Tudo isso sem despesas de correios para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora, 0 operadora 21 21 87 7000, 21 87 7000 e também nas lojas da Central Gospel. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Queridos,
eu tenho uma novidade para vocês. Agora você pode encontrar o meu novo CD, Meu Milagre, em qualquer uma das lojas americanas. Isso mesmo, numa loja americana pertinho de você, aí na sua cidade. Então corre lá e garanta já o seu, meu novo CD, Meu Milagre. Minha gente, antes de continuar aqui com o Marcelo Crivella, deixa eu fazer um convite, quem sabe você pode ir. De 24 a 28 de julho, em Serra Negra, eu realizo um congresso, esse é o 16º, é chamado Fogo para o Brasil. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo para o Brasil. É um congresso muito bacana, de 24 a 28 de julho. Época de férias, você pode levar até criança, porque tem trabalho para criança. Você pode pagar a passagem do avião em 6 vezes. Se você fizer pela TAM Viagens, ela vai dar o translado do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto. Aí aqui é um caso. O hotel e a pensão completa, você também pode pagar em 6 vezes com a inscrição. Então vamos lá. Se você for de avião e quiser o translado, pode pagar em 6 vezes a passagem aérea. Você liga aí para TAM Viagens, 0300 210 11 22. 0300 210 11 22. Aí a passagem só pela TAM Viagem para garantir o translado aeroporto até Serra Negra. Agora, o hotel, com pensão completa, café da manhã, almoço, janta, hotel e participação no congresso, você também pode pagar em 6 vezes. Aí, eu vou te aconselhar o seguinte, para você ver as categorias de hotéis do congresso, www.vitoriaemcristo.org, www.vitoriaemcristo.org. E aí você vai ligar, ok? E você pode pagar em 6 vezes no cartão ou cheque pré, hotel e pensão completa. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Esse telefone de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite. Domingo, de meio-dia às 4, para você obter informações sobre o 16º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil, de 24 a 28 de julho em Serra Negra, um congresso sensacional para você, para a tua família, tem trabalho para crianças, época de férias, de manhã e de noite, à tarde sempre é livre. Começa terça-noite, termina sexta-noite e a diária dos hotéis vence em sábado. Ó, não deixa para a última hora, porque as vagas são limitadas. Deixa eu também, mais um anúnciozinho para a gente continuar aqui batendo um papo com o Marcelo Crivella, oferecer aqui também uma obra fenomenal, fantástica. Eu tenho muito orgulho de anunciar essa obra porque foi feita por um brasileiro. Ela é a obra teológica mais completa no mundo na sua categoria. É uma concordância bíblica exaustiva, Joshua, 4 volumes. O cara é cabeção, como a gente diz, o pastor Oséias. A concordância bíblica que você tem quando você quer descobrir um texto da Bíblia, uma passagem, aqui você carrega aí, tá? Você vai ter aí entre 7.000 a 10.000 citações bíblicas, tá? Essa concordância tem mais de 750.000 citações bíblicas. É fenomenal. De vez em quando a gente quer achar um texto na Bíblia, tem só uma palavra, vai achar o texto. É uma lenha, porque as concordâncias, elas são pequenas. É uma obra de 4 volumes, inédita, feita por um brasileiro, e eu gosto de fazer promoção quando lanço. Tem gente que gosta de fazer promoção depois de um ano. Eu gosto de privilegiar quem são os primeiros a adquirirem. Então, essa tiragem, deixa eu pegar aqui, eu vou dizer para você a promoção que eu estou fazendo. A obra custa R$ 369. Eu estou dando 20% de desconto, ok? Estou dando 20%. Não tem despesa de correio para qualquer lugar do Brasil e você paga em 10 vezes no cartão sem juro, de R$ 29,52. Eu dou 20%,
você paga em 10 no cartão, qualquer cartão, de R$ 29,52 ou em 6 vezes no cheque pré. Se você quiser pagar de uma só vez no cartão, ao invés de dar 20, eu te dou 30%. Essa obra inédita, a mais completa no mundo, feita por um brasileiro. Uma concordância bíblica exaustiva em 4 volumes. Tá? Joshua, ok? Você quer? Aproveite que eu estou fazendo promoção nessa tiragem. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Hoje até 4 da tarde, de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite e pela internet, ok? Qualquer cartão. editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com. Bem, estamos aqui com o Marcelo Crivella. E aí, Crivella, quais são os teus sonhos para esse Brasil? O que você almeja? Você é um senador da República, hoje ministro. O que você pensa? O que você sonha? Como você vê? Diga-me. Eu acho que o Brasil, o Malafaia, ainda precisa construir uma sociedade muito mais justa do que essa que temos atualmente. É um processo demorado, mas eu vislumbro que na nossa geração nós vamos alcançar isso. Ainda temos muita fome, muita exclusão, muitas favelas, sem necessidade. Não é possível que num país que a gente tenha cimento, aço, madeira, mão de obra à vontade, pedreiro, carpinteiro, servente, talentosos, ainda tenhamos crianças morando em barraco a essa altura do nosso desenvolvimento. Essas coisas precisam ser construídas. E acho que a participação dos evangélicos nisso é fundamental. É fundamental pelo seguinte, porque na vida política as ambições e as paixões acabam atrasando. Os projetos pessoais acabam tendo preponderância sobre projetos coletivos, que é o que nós somos treinados na igreja desde a escola dominical. Eu não estou dizendo que nós temos que misturar a igreja com o Estado, mas estou dizendo que a gente precisa misturar religião com política. É preciso que os princípios nossos de fé, os nossos princípios... Mas você desculpa, você está contraditando o que muita gente na nossa seara é contra e do que eu vejo, a opinião pública em geral. Religião e política, essas duas coisas não andam junto, essas duas coisas não se misturam. Como é que é isso aí? Explique isso aí. É pelo seguinte, porque a mídia diz, para as pessoas que formam opinião, de que nós somos líderes ambiciosos, que exploramos a boa-fé das pessoas, normalmente desempregadas, enfermas, doentes, tomamos dela o dinheiro e o voto para usá-las como um trampolim e obter o poder político. Então as pessoas dizem assim, não aceito mistura de política com religião. O líder político que se faz através de usurpação de voto pelos caminhos da religião. Isso aí é um conceito que se firma na sociedade. Não estou falando disso, não. Isso aí o tempo vai esclarecer. Mas os princípios da religião, os princípios sobre os quais nós edificamos nossa família, nossos lares, os lares das pessoas que creem em Deus, que acreditam em Jesus, a maneira como nós nos tratamos nossas esposas, construímos o nosso patrimônio e, sobretudo, educamos nossos filhos, são princípios fundamentais para se construir uma nação. Os americanos, você citou aqui, a maior nação do mundo, foi eleito, quer dizer, cresceu em cima daquelas companhias John & Sons, Smith & Sons, que era um homem com seus filhos reproduzindo na empresa o que ele tinha na sua casa. Os mesmos princípios de respeito, de trabalho, de esforço, de sinceridade, de fidelidade. Essas coisas o Brasil precisa conhecer. E, infelizmente, nós ainda estamos, quer dizer, nós precisamos construir isso. E acho, sabe, ô Silas, que com o amadurecimento da participação evangélica na política, a gente tem começado a mostrar ao povo, aos eleitores, de que estamos, sim, preparados para contribuir e contribuir cada vez mais. A nossa maneira sincera de ir para o debate, de não fugir dos temas. O que é o político? É aquele sujeito que não vai abordar nenhum tema em que ele perca voto. Ele não assume posição, ele fica em cima do muro. Nós somos diferentes. Nós botamos a cara a tapa, nós assumimos posições e as posições que assumimos não são por interesse político, porque se fosse a gente não teria assumido. Elas são realmente porque não podemos conviver com alguma coisa que não seja a nossa verdade. Eu aproveitando aqui essa palavra do Crivella, eu gosto de dizer, Crivella, o seguinte, a igreja, instituição divina,
ela não precisa de governador, de presidente, de deputado, de senador, de vereador. A igreja, instituição divina, ela precisa do Espírito Santo, ela precisa de Deus. Exatamente. Agora, as pessoas que participam da igreja, não é gato, não é cachorro, não é cobra, nem largato, é gente que está inserida num contexto social. O segmento social nosso somos os evangélicos, como tem os católicos, como tem os espíritas, como tem os que não são absolutamente nada, como tem aqueles cuja sua vertente é uma vertente ideológica ou filosófica. Então, eu gosto de separar, porque até para o nosso povo amadurecer, Crivella, nós vamos lá para defender a igreja e bababá. Não. Nós vamos lá por causa da justiça social, por causa do bem-estar da nação, para melhorar a vida das pessoas, certo? E colocar nossos princípios. Ué, o que é o ser humano? Queridão, o ser humano é inserido no mundo da cultura, chamado mundo sociológico ou mundo da cultura. Ele tem uma máxima: não existe ser que não seja no outro. Outra máxima: o ser humano é o mais ignorante quando nasce, para se tornar o mais inteligente quando cresce. Isto só é possível através das relações sociais. Tem outra máxima, é interessante, e eu explico para você. A psicologia social, ela diz que o homem não é uma ipicidade, é uma identidade. O que é isso, pastor? Que palavra louca é essa? Ela diz o seguinte: eu não sou eu mesmo o tempo todo em mim. Eu sou fruto de uma identidade do meio social. Por algum acaso você escolheu o seu nome? 2, a profissão que você escolheu. Você viu outros seres humanos serem, para você escolher ser. Então, nós somos frutos, certo? De relações sociais. Então, a influência ideológica, né? Política, religiosa, sociológica, psicológica, tudo isso está influenciando. Tirar a questão religiosa é dizer que o ser humano não tem uma religiosidade. É o que deixaria um abismo. Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, nós sabemos que o poder na política, Silas, ele é armas, dinheiro e ideias. Armas, dinheiro e ideias. Assim as nações conquistam o poder, assim os partidos políticos conquistam o poder. Com armas, com dinheiro e com ideias. Mas para nós não. Para nós poder é descerá o Espírito Santo sobre vós e recebereis poder para ser minhas testemunhas. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, eles alcançaram o poder com as armas e com o dinheiro. As armas eram um meio de comunicação que deram suporte a eles. O dinheiro, no fundo, começou com o imposto sindical. Sim. Eles tinham o imposto sindical. Perfeito. Concorda comigo? Perfeito. Os evangélicos são diferentes. Os evangélicos, eles surgem como Deus fez o mundo. Haja luz. O sujeito vai para uma praça, bota um caixote, pega a Bíblia e surge do nada. Não tem ajuda nenhuma. Não tem aluga uma garagem. Uma garagem, irmão, né? Hoje é que tem um monte de templo bonito, certo? A garagem. Você sabe, eu tinha 10 anos de idade, o Macedo e o R.R. Soares estavam começando. Então me deixavam às 10 horas da manhã na Gardênia Azul. Eita! Eu tinha que dar folheto o dia inteiro dizendo o seguinte: o grande homem de Deus traz 5 horas da tarde. Eita tempo! E brigavam comigo se eu não conseguisse botar 20, 30 pessoas para eles subirem no caixote e começar o trabalho. Não tinha ajuda de ninguém. Não tinha nem vale transporte, Malafaia. E você vê que a coisa surge. Na verdade, nós temos a nossa lógica, nós temos a nossa identidade, mas temos a nossa participação e é dever obrigatório de estarmos na política para construir um Brasil melhor. Assim como nós construímos nossas famílias. Não é como construímos nossas igrejas, elas têm uma outra maneira de ser. Mas como nós construímos nossas igrejas, nossas relações pessoais, como somos amigos. Você sabe que uma política tem um problema sério? Que é o seguinte: vem daquela coisa do português. Dizem que na Europa o inglês gostava de ser filho do fulano, neto do ciclano, tinha nome, tinha descendentes, ascendentes. O português não. O português era uma raça nova que veio para o Brasil e ele era pai de si mesmo. Então, e também isso é católico. Hoje os políticos têm um problema, porque um político apoia o outro e esse que assume trai. Nós vemos agora no Rio de Janeiro uma briga danada, porque o governador Garotinho elegeu o Cabral. Sim. Você lembra disso? Sim, claro. O Cabral não ganharia sem o apoio do Garotinho. Com toda certeza. Não ganharia a eleição. Não ganharia, meu, de Rosinho e Garotinho.
De Rosinha, garotinho. É isso mesmo. Mas quando assumiu, fez o que o César Maia fez com o Brizola. Fez o que o Conde fez com o César Maia. Eita! E que todos fazem com todos. Isso, é isso mesmo. Essa lógica precisa ser contrariada. Nós, evangélicos, não temos essa lógica. Você se orgulha muito do teu sogro. Você cita teu pai o tempo todo. Sim. Você tem orgulho de ser filho Claro. do seu pai. É lógico. As heranças da fé, as bênçãos Falo dos do meu pais. pastor que faleceu, o meu mentor, né, o pastor José Santos, a quem eu sucedi, cito várias vezes na igreja, para o povo saber que eu não comecei nada, eu estou continuando uma história que outros construíram. E as pessoas olham para você e veem ele. Isso é uma identidade. Como olham para o seu filho e veem você. O seu filho parece muito com você, pregando como você. Quer dizer, essa coisa constrói, essa coisa forma nações. Essa coisa vamos dizer assim, um recurso natural, social, que se encontra no meio evangélico. É isso aí. Bem, eu volto daqui a pouquinho para a gente fazer aqui o encerramento aqui do bate-papo aqui com Marcelo Crivella, senador da República, hoje licenciado para ser o ministro da Pesca. E ele também é evangélico. Já já eu estou de volta. A mais importante obra teológica no mundo em sua categoria. O que nos orgulha que foi feita por um brasileiro. Concordância Bíblica Exaustiva Joshua, em 4 volumes. Mais de 750 mil referências bíblicas. Um ranking das palavras mais usadas na Bíblia. Facilidade de entender as referências para encontrar o texto bíblico desejado. Adquira agora mesmo pela Central Gospel numa promoção de lançamento com 20% de desconto, de R$ 369 por R$ 295,20, em 10 vezes no cartão ou 6 vezes no cheque pré. À vista, 30% de desconto com pagamento no cartão por R$ 258,30. Tudo isso sem despesas de correios para qualquer lugar do Brasil. Ligue agora. 0 operadora 21 21 87 7000. 21 87 7000. E também nas lojas da Central Gospel. Central Gospel, impactando vidas e conquistando vitórias. Vem aí o 16º Congresso Pentecostal Brasileiro Fogo para o Brasil. De 24 a 28 de julho, no Centro de Convenções em Serra Negra, São Paulo. Preletores, pastores, Silas Malafaia, coordenador do Congresso, Jabes Alencar, Marcos Gregório, Jorge Linhares, Elson de Assis, Josué Brandão e o conferencista internacional Dr. Samuel Chan. Louvor e adoração. Nani Azevedo, Josiane, Daiane de Alencar, Daniele Cristina, Tatiana Malafaia, Marquinhos Menezes e Lilian, Raquel Melo, J.A. e Exla. Faça sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Reserve já sua passagem aérea com transfer do aeroporto até o hotel, com pagamentos em até 6 vezes pela TAM Viagens. 0300 210 1122. E hotéis com pensão completa, ligue 0 operadora 21 21 87 7000 ou vitoriaemcristo.org. 16º Congresso Fogo para o Brasil. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Bem, minha gente, eu estou aqui com o Marcelo Crivella e vou lá aqui perguntar a Marcelo Crivella, ele é senador da República, está licenciado porque é ministro da Pesca. Tu não tem ambição de um negócio aí mais alto, governador, presidente? Como é que é isso aí? Como é que é, Crivella? Você sabe, Malafaia, que a minha ambição realmente, quando eu entrei na política, era fazer com que o Rio de Janeiro tivesse unido com o governo federal. Naquela ocasião, o governador, a Rosinha, era contra o Lula. Eu achava que isso não era bom para nós, porque o governo federal não tinha Minas, que era tucano, não tinha São Paulo, porque era tucano, precisava do Rio, porque nós estamos falando para todo o Brasil, mas em termos eleitorais, Rio, São Paulo e Minas são 50% dos votos. Eu achava que a gente precisava estar lá. Tentei ser governador, perdi para o Cabral, mas fiquei para o segundo turno. Fiquei como a noiva do segundo turno. Foi até interessante, porque ele me ligou no domingo à noite e me pediu apoio. Disse que o Lula tinha ligado para ele, que só apoiaria se eu apoiasse. Se eu apoiasse Denise Frossá, ele ia apoiar o Alckmin. E eu apoiei o Cabral no sentido dele ir comigo ao Lula e fazer uma aliança. Foi bom para a gente. Hoje, Malafaia, no Rio de Janeiro, nós estamos fazendo submarino nuclear, 8 bilhões de dólares, junto com uma base naval, mais uma usina nuclear,
uma rodovia do contorno que são 38 pontes. Fizemos a CSA, é uma imensa siderúrgica, a maior do país. Estamos fazendo uma refinaria de petróleo, que são duas refinarias, cada uma vai processar 150 mil barris por dia, e mais um polo petroquímico. Portanto, nós vamos ser os maiores processadores de petróleo do país. Somando tudo, o Rio tem hoje 183 bilhões de dólares de investimento. Como somos 45 mil quilômetros quadrados, temos 4 milhões de dólares por quilômetro quadrado. O Rio tem um desemprego praticamente zero. Achei que esse era o caminho de união. Hoje, graças a Deus, o prefeito fala com o governador e os dois falam com o presidente da República, isso é bom para o Rio. Eu acho que essa é a minha contribuição na política, Malafaia, de união, de trazer uma lógica de que juntos a gente chega mais na frente. Portanto, agora, com o governador em aliança com o presidente da República e o prefeito com aliança, eu perdi o discurso. Porque eu digo, eu vou fazer o quê agora? Eu vou entrar agora para dizer, não, está errado, vamos brigar. Não dá. Que a gente continue assim, que a gente possa fazer a nossa Copa do Mundo, que a gente faça a nossa Olimpíada, que a gente nos redima dessa coisa da favela. É tão triste a gente ver essas favelas. Melhorar nosso transporte, cuidar da nossa juventude. É impressionante como tem violência no Rio, né, Malafaia? É um negócio, ainda há, né? E não é uma coisa do Rio, né, Crivella? As grandes cidades brasileiras, elas ainda sofrem, né, com a questão da violência. Diminui índices e tal, mas é grande. E isso também é gerado, nós sabemos, a questão das drogas. Uma contribuição que a igreja evangélica dá, que as pessoas, eu bato nessa tecla, as pessoas tinham que agradecer o trabalho, não é de pastor não, tira isso da tua cabeça, da igreja evangélica. A igreja evangélica recupera, restaura as pessoas, certo? É um casamento restaurado, então é uma família, a base, né, a célula máter da sociedade, a família, é menos um bêbado, né? É um filho que é criado e que evita as drogas. Eu acho que nós temos dado uma contribuição de maneira eficaz para a diminuição da violência. O nosso povo é fantástico. Vai buscar o presidiário dentro do presídio. Quem está lá nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, quem sobe as favelas, quem instala a sua igreja, os evangélicos são incansáveis nesse trabalho. Bem, o papo tá bom. Mas o tempo passou. O tempo já foi. E eu vou deixar com você aí uma palavra final, sua, o que você quiser falar sobre qualquer. Temos aí 2 minutinhos. E você liberar uma palavra de bênção para essa gente que está nos assistindo. Eu falava com o Malafaia que nós, povo brasileiro, temos que cumprir o nosso destino. Jesus disse, nas suas últimas palavras, que o evangelho devia ser pregado a todas as nações da terra para que o fim viesse. Eu fui pastor na África, 10 anos. Volto lá hoje, encontro centenas, milhares de igrejas abaixo do Saara, milhares de congregações, milhares mesmo, se contarmos os núcleos. Mas volto na Índia, onde fui pastor também, e encontro uma só. Porque não há liberdade para se pregar. Não há liberdade na China, não há liberdade no mundo árabe. É muito importante a participação dos evangélicos na política, porque nós podemos construir politicamente essa liberdade. Agora mesmo o Ahmadinejad queria falar com a Dilma. Eles querem falar com o Brasil. Os americanos e os ingleses não conseguem entrar no mundo árabe, não conseguem entrar na China, não conseguem entrar na Índia. É preciso que nos acordos, nos tratados, tanto comerciais como de cooperação científica, tecnológica, a gente imponha o termo da liberdade, o termo da democracia, para que a gente possa também, dessa maneira, politicamente, servir ao Evangelho de Cristo. De tal maneira que essa é a minha palavra. Eu agradeço muito ao Malafaia por esse espaço maravilhoso, por essa audiência. Quero agradecer muito a ele, porque se não fosse o apoio dele, certamente eu não teria me eleito senador. Isso é conversa, mas vai. Esteve comigo ao meu lado, orou por mim, tivemos juntos na Olaria durante a campanha, sou eternamente grato. E dizer a você que Jesus é a única saída. Bem, tivemos aqui com Marcelo Crivella, muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Deus te abençoe, você, sua família, também. Sua trajetória, que você tenha a sabedoria, a graça para manter-se e crescendo para que Deus seja glorificado. Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo domingo com mais um Fala Malafaia. Até lá!